Paz Deus, minhas irmãs, meus irmãos, como é que vocês estão do lado aí, minhas irmãs? Bom com força? Ou tá querendo ficar, hein? Fala aqui comigo. Ó, esse vídeo daqui pra lá é só ladeira abaixo, porque aqui eu vou falar sobre amor, eu vou falar sobre casamento, eu vou falar sobre um tanto de coisa baseado nas minhas experiências, baseado no que eu acredito e no que o Senhor deixou pra nós. Então, se você já tá interessado nesse tipo de assunto, fica até o final, tá bom? Deixa seu joinha aí. E, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou quando você chegar ali no final do vídeo, conta a sua história pra nós, que, assim, aqui é uma via de mão dupla, gente. Eu aprendo com vocês aprendem comigo, e aí tá tudo certo, tá bacana e melhor de bom, tá bom? Então, enfim, o que eu não chorei no vídeo contando a história do meu testemunho, eu já chorei horrores aqui, porque eu tava lá conversando com o pessoal no Instagram, e aí já liguei a câmera aqui agora pra coisar. Então, assim, maquiagem já se foi embora, mas o que importa é o conteúdo, não é mesmo? O que importa é o conteúdo do vídeo. Estou sem roteiro, sem nada, então tudo que eu falar aqui vai vir do meu coração, e é o que o Espírito Santo me tocar pra falar aqui pra vocês, pra cada um de vocês do lado aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, falando um pouquinho dos tempos passados, principalmente para quem é da igreja, para quem é da congregação ou de qualquer outra igreja, até mesmo muitos católicos antigamente tinham esse costume de que você começava a namorar e você já tinha que casar ou casar muito nova, porque não podia ficar muito tempo namorando. E aí tem duas situações, né? Ou você achava o amor para sua vida dessa forma, casamento arranjado, ou você passava a maior parte da sua vida, ou enfim, por uma situação muito complicada, né? Uma situação um pouco complexa demais, porque o que eu entendo de casamento? Casamento, pra mim, né, já ele falando, é uma constituição divina que Deus criou para unir ali o homem e a mulher no sagrado matrimônio, para que juntos consigam vencer e alcançar a salvação da alma. E hoje o casamento ele já foi muito deturpado, né? Hoje ele não é visto mais assim. Hoje casamento, principalmente a maioria assim dentro da igreja, quando namora muito novo e casa muito novo, é porque tem que casar para não pecar. Sendo que essa consciência de não pecar tem que ser individual, tem que ser através da sua vida espiritual, não baseado numa outra pessoa, porque senão vai acontecer algo trágico. O não pecar tem que ser uma chavinha dentro da sua cabeça de fidelidade com Deus, com o Senhor Jesus, não com a outra pessoa, não com a sua família, não com seu pai, com sua mãe. E hoje não é explicado isso pra mocidade, sabe? O que eu vejo, eu sou uma jovem senhora, né? Mas o que eu posso dizer pra vocês? O que eu vejo hoje é que fala-se muito igual aos tempos antigos, né? Tem muito tabu ainda dentro da igreja agora, que em algumas regiões mais desenvolvidas é falado a questão, enfim, do detalhe de casamento abertamente, mas em regiões menores, em cidades de interior, não é falado, não é abordado o que é realmente um casamento. Tem gente que tem uma cidade que não sabe nem o que é pecar. Vai saber o que é pecar depois que comete o ato. Então, tem muito. Ah, né, chefe, nós estamos no século XXI, 2024, você tá falando. É a realidade. É a realidade. Muita gente hoje perde a questão da liberdade de batismo porque começou a namorar muito novo, não sabia. Hoje, claro, com a tecnologia a nosso favor, todo mundo, a maioria, né? Não todo mundo, mas a maioria que tem acesso à internet, que tem acesso à tecnologia, sabe de fato o que é pecar, o que é errado, o que é certo. Mas tem gente, tem cidades e tem interiores que não sabem o que é isso, sabe? Por quê? Porque o ponto de doutrina não foi explicado da forma correta, não foi explicado, falado abertamente o que é. E eu acho isso muito errado, de certa maneira, porque como eu falei, quando as pessoas começam a namorar, tem aquele negócio de que tem que casar, tem que casar. Quando eu falo assim, primeiro que o casamento, né? O moço e a moça virgem ali não é conhecedor do mundo, não teve uma vida conjugal, não sabe o que é, o que não é. Tem-se essa pressão de que começou a namorar, tem que casar, ou então só vai namorar pra casar. Isso é o maior erro que pode se cometer, porque quando você impõe essa pressão, você tá querendo dizer e você tá falando realmente que a vida só funciona dessa forma, sendo que é mentira. Antes, pra você entender o que é um casamento, o casamento é uma coisa tão sublime, é uma coisa tão. Como é que eu posso dizer? É uma coisa tão divina que o momento do namoro e do noivado é justamente o momento que se tem para que se conheçam um ao outro, sabe? Para que a moça e o moço, a mulher, o homem, se conheça de verdade e entenda o que é, né? Quem é aquela pessoa? Porque uma vez que você se une em matrimônio, ali é feito um laço de sangue, né? Eu vou falar entre parênteses aqui, não queria, eu falei entre parênteses, eu queria falar as palavras rasgadas aqui, mas eu sei que tem muita criança e gente abaixo de 12 anos que me acompanha no Instagram que vai ver esse vídeo aqui, mas assim, por alto, entendedores entenderão, quando você realmente oficializa um casamento, quando você se deita com a outra pessoa, ele é feito um pacto de sangue, onde você tem liberdade no mundo espiritual da pessoa e a pessoa tem acesso à sua vida espiritual. Então ali não é só um ato banal, ali não é só um ato, como é que eu posso dizer, uma coisa fútil, ali é uma coisa que tem uma coisa muito grande por trás, sabe? O casamento é uma coisa tão divina, mas tão divina, tão fina, é uma coisa tão assim, de tantos detalhes,
que é preciso haver esse tempo antes da consumação do casamento para que as pessoas se conheçam de verdade. Porque quando você tá namorando, você tá naquela parte da paixão, né? Que varia ali entre 6 meses a 2 anos. Aquela coisa da ilusão de você querer a pessoa e da pessoa... aquela pessoa ali é a melhor pessoa. Você não enxerga nenhum defeito, você não vê que a pessoa é feia. Você vai ver isso tudo depois que você casa, depois de um tempo que você já vê que falar não é tudo aquilo que eu imaginei. Por quê? Porque você não conheceu a fundo a pessoa, você não teve tempo suficiente de você ver realmente os defeitos da pessoa para que você conseguisse lidar ou entender, ou enfim, juntos ali, na união mesmo, desde o princípio, conversar o que você gosta, o que você não gosta. Porque o amor é isso, o amor é você dar a permissão da pessoa te conhecer, de você ensinar a pessoa a te amar e de você aprender a como amar o outro. E quando não é dado esse tempo... Nossa, Deus, é problema atrás de problema. Hoje, falando da congregação em particular, é um dos assuntos que mais acontece hoje, é a questão do divórcio. E eu sou um fator dessa porcentagem. E assim, eu tenho a minha história, e vou abrir um pouquinho aqui pra vocês, não vejo época melhor de contar isso do que hoje, porque amanhã fazem 2 anos que eu tô divorciada, e 2 anos que eu voltei a morar com os meus pais. E assim, o que aconteceu comigo é uma particularidade, mas que eu tenho certeza que acontece a rodo por aí, entendeu? Acontece de forma com mais frequência, mas por não ser falado, moças, irmãs, irmãos acabam passando por essa situação e aceitando viver uma vida achando que isso é normal, sendo que não é normal. O casamento foi feito antes mesmo de igreja, antes mesmo de religião. O casamento é uma constituição divina. Depois que Adão criou ali, colocou os nomes em todos os animais, ele se sentiu sozinho. Inclusive, ele cogitou em alguma espécie achar uma companheira. Só que ele via que não tinha a igualdade, era julgo desigual. Ele não via ninguém com a mesma... expressão, ele não via, tipo assim, um outro ser humano, ele só via animais. E ali Deus falou que não é bom que o homem ficasse sozinho, ele criou pra Adão uma companheira. Então, se fosse pra ficarmos sozinhos, de fato, não teria o elo matrimonial, seríamos todos soltos. E o casamento, ele é um laço, o casamento ele é uma junção de coisas e de detalhes que depende dos dois pra fazer dar certo. E quando um tenta muito fazer e o outro não tá nem aí, chega uma hora que quem tá se esforçando cansa e arria. E foi o que aconteceu comigo. Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte: hoje, no século que estamos, no ano em que estamos, a modernidade tomou conta de muitas situações, né? Principalmente dentro do casamento, dentro de relacionamentos, a questão da aceitação de outros gêneros e tudo mais. E não é só porque o irmãozinho ou a irmãzinha é filho do irmão tal, da irmã tal, do fulano de tal, que essa pessoa não está ali acessível a essas atualizações, a essas... Eu não posso falar alguns termos aqui em respeito, né, a tudo isso que tá acontecendo, mas pra não parecer também ofensiva aqui no vídeo, mas é bom que se investigue, sabe? É bom que saiba. E assim, o que aconteceu comigo foi que eu namorei 1 ano e 7 meses, e dentro desse 1 ano e 7 meses, na verdade, eu enrolei a pessoa uns 5 a 6 meses pra me pedir em namoro, acho que foi 5 meses. Porque, assim, a pessoa era, olha só, presta atenção no que eu vou falar, a pessoa era um bom amigo na época, né? Um bom ouvinte. E o que aconteceu? Eu não tinha amor no meu coração. E pra você saber se você tem ou não amor no seu coração, você tem que ter admiração, você tem que ter respeito e você tem que ter atração física. Sim, eu sei que hormônios, né, e demônio é quase a mesma coisa, né? E se não tiver um controle do hormônio, pode sim virar uma coisa ruim. Mas nenhum casamento, nenhum relacionamento se mantém sem atração física, sem desejo. E o que aconteceu foi que eu não tinha nada disso, entendeu? Eu vi ali um bom amigo e falei, ó, vou namorar, eu tô sozinha, ele tá sozinho, conhecemos através de alguns amigos em comum, e ali foi rendendo, só que no meu namoro não tinha pegação, não tinha melação, não tinha nada disso, entendeu? Inclusive, hoje o que a gente mais vê é que tem namorados na porta da igreja ou dentro da igreja que parece mais 2 em 1, sabe aquela pasta de dente, 2 em 1? Então, não tem-se o respeito perante os mais velhos, mas isso tá meio que assim, se esvaindo, né, da sociedade perante o pessoal da igreja. Mas assim, o que acontece? O que acontece realmente é que estão trazendo costumes do mundo pra dentro da igreja e está se normalizando de uma forma que chega a ser assustadora em alguns casos e algumas situações, né? Mas voltando aqui na linha de raciocínio, quando eu tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, não, 1 ano e 4 meses a 5 meses de namoro, eu recebi uma ligação. E aqui fica um alerta, pelo amor de Deus, tá? Agora que vocês estão sabendo como que é mais ou menos a minha história de forma superficial, vocês vão entender o porquê que eu tô divorciada hoje. Uma irmã me ligou. Essa irmã, ela tava infartada dentro da UTI e ela pediu o telefone de um irmão que foi visitá-la pra ligar escondido pro meu pai, porque ela sentiu de passar um recado pra mim. E o recado dessa irmã, nada mais, nada menos, foi que se eu não casasse até setembro daquele ano, ou seja, um ano era 2017, tá? Só pra contextualizar aqui. Se eu não casasse até setembro de 2017, eu não casaria mais.
Simplesmente o recado da irmã foi esse. Imagina, meu pai, ele atendia, né, na época ele era encarregado e ele atendia reuniões, né, então ele tinha ali uma responsabilidade muito grande. Minha mãe é organista, e eu fiquei assim, uma coisa que eu sempre tive muito medo é de ter dado, né, de dar trabalho para os meus pais no sentido de vergonha, sabe, ser a vergonha da família. Eu falei, meu Deus, se eu for contra o recado da irmã, já era, né, meu pai vai ficar falado, minha mãe vai ficar falada, e depois, e se eu não casar depois de setembro de 2017? Tipo assim, se acontecer alguma coisa comigo, será que eu vou morrer? Será que... Entende como é que foi a pressão na minha cabeça? Só que eu não casei sem a palavra, tá bom? Então presta bem atenção em cada detalhe aqui, pra depois não vir ninguém falando que eu fui errada da história, que não fui errado, que começou errado. Presta atenção, porque tudo... Quando eu parei de querer buscar de Deus do porquê, e entendi que eu precisava passar por tudo que eu passei pra Deus me modelar e transformar eu nessa pessoa que eu sou hoje, eu parei de questionar, porque realmente eu não era essa pessoa que eu sou hoje, eu não tinha uma vida de intimidade com Deus, eu não era uma pessoa que buscava Deus, eu era uma pessoa de culto. O que é uma pessoa de culto? É aquela pessoa que congrega no culto, entendeu? Que vai dia de culto e se deu, deu, se não deu, não vai, e isso, entendeu? Você abre o inário na igreja, você lê a Bíblia na igreja, isso é irmão e irmã de culto, entendeu? Eu era uma irmã de culto. E aí o que aconteceu? Eu precisei passar por tudo que eu passei, que eu vou contar aqui nesse vídeo pra vocês, pra mim hoje realmente servir a Deus e pra mim não depender de uma igreja, de congregar no culto pra mim ser uma serva de Deus, pra mim realmente sentir a presença de Deus. Hoje eu sinto a presença de Deus em qualquer lugar, entendeu? Se eu puxar ali, ficar na comunhão e clamar pelo sangue dele, eu sinto Deus. E antigamente não era assim. Então vai escutando. O que aconteceu? Depois que a irmã me ligou, eu comuniquei a pessoa que eu namorava na época, e ali a gente foi buscar a palavra, e foi buscar a palavra os pais dele, ele, eu e os meus pais. E fomos, acho que 3 vezes buscar a palavra. Nas 3 vezes Deus falou que estava no negócio, que era da vontade dele, que através daquilo ali, que Deus ia entrar por um caminho que a gente menos esperava. Então, como foi confirmado, essa ligação eu recebi mais ou menos em abril. Ou seja, de abril pra você, né, começar a ter ideia de casamento até setembro é um curto espaço de tempo. Na minha cabeça é curtíssimo, né? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o quê? Eu fui e casei. E aí já começa alguma coisa errada nesse momento do casamento, porque eu não tive lua de mel, tá? Como assim você não teve lua de mel? Você não foi viajar? Não, eu fui viajar, gente. Eu viajei pra Porto Seguro. Fiquei lá de 5 a 7 dias. Era pra ficar 7, ficou 5, uma coisa assim. Nem lembro mais de alguns detalhes, porque eu nem penso mais nessas histórias. Eu tô contando aqui como testemunho e pra explicar de fato e esclarecer pra maioria, porque assim, eu tenho falado coisas no meu Instagram e jovens me seguem, e jovens já vêm me falar que tá desacreditada no amor, que irmão dentro da igreja não presta, e que isso e que aquilo, já sem esperança de viver um casamento abençoado. E eu tô aqui justamente pra falar que apesar da minha história de vida ser triste, eu ainda tenho esperança e eu ainda tenho promessas de Deus pra receber. Então, o que eu tô passando aqui é uma mensagem pra esclarecer os fatos pra vocês, pra você entender que não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você, mas se você tiver ali na mente realmente o que é amor, o que é casamento, dificilmente você vai errar. Eu não tinha essa clareza quando eu casei, e é por isso que eu tô falando aqui com vocês. Eu gostaria muito de ter visto um vídeo desse antes de casar, mas eu não tive um vídeo que falasse abertamente e de forma rasgada como eu tô falando aqui. Então, voltando aqui, pegando o fio da meada. Eu casei, eu não tive lua de mel. Eu não tive a consumação do casamento. Vocês entenderam, né? Eu não tive. Eu fui ter a consumação do casamento no 5º dia. No 6º dia, não lembro. Então, foi um dia antes de voltar pra casa. 2 dias antes de voltar pra minha casa, onde eu ia morar. E eu não sabia tipo assim, quando não houvesse a consumação, que era uma coisa que tava errada, que o casamento poderia ter sido anulado por esse motivo, eu não seria divorciada hoje eu seria, por exemplo, solteira, né, porque não teve consumação. Então, minha história já começa assim, pra vocês entenderem. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que tinha uma coisa errada, no entanto que no dia da núpcias, né, no dia do meu casamento, eu fui dormir, eu peguei no sono chorando, porque eu não sabia o que tinha de errado, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, entendeu? Porque em partes, eu sempre fui uma moça mais recatada, né? Eu tive alguns namoradinhos, sim, mas não fui aquelas meninas pegadoras da igreja, que namora com todo mundo, beijo na boca de todo mundo, não fui esse tipo de menina. E eu tava inocente ali na situação. Então, por não ter tido consumação do casamento, eu sabia que tinha uma coisa muito errada, porque não tinha química, não tinha desejo, não tinha vontade, não tinha nada. E eu tô falando da parte dele, na minha também não tinha, mas acabava que eu procurava muito mais do que ele, e eu não tinha. Então, ali começou meu casamento, entendeu? Na viagem, a gente mais andava do que ficava na casa, e quando ficava também não acontecia nada. Então, voltamos pra casa, a vida começou, né? Eu fiquei, assim, grande parte do período de casada sozinha, porque ele viajava. Então, quando ele tava em casa, né, na época, aconteceu, mas igual eu falei, acontecia de vez em nunca. Houve intervalos no meu casamento, e eu tô falando bem abertamente pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui, de período sem nada, sem procura da parte dele, 8 meses. Então isso não é um casamento. Eu não vivi um casamento divino. Eu não vivi, como é que eu posso falar pra vocês?
a veracidade de um casamento. Eu não sei o que é, porque eu não vivi ainda. Eu sei o que é agora, porque depois que eu passei tudo isso e que os irmãos do ministério viu que aquilo ali não era normal de jeito nenhum, entendeu? Tipo assim, agora que eu sei o que eu passei e que eu não deveria ter aguentado tudo que eu aguentei, entendeu? Então, o que eu posso dizer pra vocês é que nesse casamento, esse casamento durou, faltou dias pra completar 5 anos, então eu divorciei em 2022. E quando isso aconteceu, quando eu parei pra olhar pra minha vida e ver como foi o meu casamento, realmente não foi um casamento normal. Eu tinha uma pessoa que dividia a casa comigo, porque depois de um tempo também não tinha mais paciência pra conversa, não tinha mais diálogo, era só dinheiro, 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 era só bens materiais, era só que tinha que ter dinheiro pra fazer as coisas e dívida atrás de dívida. Virou uma bola de neve em todos os sentidos. Eu não sabia mais o que era o que. Eu só sei que eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e tinha que pagar a conta, tinha que ter comida pra comer, tinha que... Era isso a minha vida. Só que aí chegou um momento que eu me esgotei. E foi em 2022 que eu orei pra Deus no dia do meu aniversário, 6 de fevereiro, e falei, Senhor, me leva dessa terra, porque eu não aguento mais viver. Nesse casamento, houve, sim, pressão psicológica, teve, sim, chantagem, muita chantagem, sabe? Cobranças desnecessárias e uns negócios, assim, meio esquisito. Então, o que eu passei ficou lá atrás, entendeu? Não gosto nem de lembrar. Eu só conto como testemunho quando me perguntam e também não é pra todo mundo que eu conto alguns detalhes que eu nem tô contando aqui, entendeu? Então, o que eu posso dizer pra vocês é que casamento não é isso. Eu não vivi um casamento. E se você me perguntar hoje o que é o amor, eu sei te responder. Contraditório, né? Pois é. Mas eu sei te responder por quê? Porque eu não tive o amor. Então, eu já vivi o que não é amor. Eu já vivi uma coisa que... as pessoas comumente dizem que é amor, mas não é amor. É coisas abusivas, são fatores inexistentes, são coisas sem nexo, entendeu? As pessoas usam a palavra amor muitas vezes para denominar coisas e situações que não são amor, entendeu? Então hoje na igreja, principalmente na igreja, as moças que não teve casamento ainda, que vão casar, né, ali, aquela emoção não vai por conversa, não vai por rosto bonito. Os moços, por favor, não vão por corpo bonito, essas coisas acabam, entendeu? E outra coisa, o que vai ficar depois, de verdade, o que você tem que se preocupar é com a sua paz. Seu lar vai ser um lar de paz. Você vai ter uma pessoa que vai te ajudar do seu lado. Você vai ter realmente uma companheira, um companheiro. Uma pessoa que tenha, como eu falo, consideração por você. Uma pessoa que te admire. Uma pessoa que seja ali seu fã, sabe? Sua fã que tá ali, ó, batalhando com você, que topa tudo, qualquer hora. Você tem que pensar isso. Quando você olhar pra uma moça, obviamente você vai olhar, principalmente os homens que têm um distúrbiozinho, né? Como é que eu posso dizer aqui pra não falar coisa errada? Mas, enfim, que tende a olhar e a valorizar muito mais essa questão da feminilidade, né? Vamos dizer assim, do corpo da mulher. Presta atenção um pouquinho mais além disso, sabe? Você tem que ter uma noção de quem é que você vai colocar pra viver com você do seu lado. E aí tem vários fatores, não é só a beleza. A beleza, na verdade, é a última coisa que conta. É importante? Claro que é importante porque precisa ter um dos fatores que eu falei, que é a atração física. Se você olha pra pessoa, gente boa, nossa, top luxo das galáxias, engraçado, tal, mas você não sente desejo, você não tem desejo de estar com aquela pessoa, você não tem desejo de beijar aquela pessoa, já tá errado, entendeu? Pula fora enquanto dá tempo, porque depois não melhora. Outra coisa, meu pensamento, quando eu casei, com medo da profecia da irmã lá, do recado que a irmã me deu, mas eu não amo, mas aí com o tempo o amor vem. Mentira, mentira. Se não tem amor no início, não vai vir amor. E se aconteceu isso, assim, é 1 em 1 trilhão que acontece, sabe? Que pode ter certeza que esse 1 em 1 trilhão deu a chance disso acontecer e foi os dois lados que trabalhou pra isso acontecer. Então, o amor é um negócio que você... Não é as borboletas no estômago, não é... Tem isso aí, mas é coisa da paixão, é coisa momentânea, entendeu? Inclusive, depois que você casa com o amor da sua vida, isso vai diminuir um pouco, entendeu? Porque o que vai ficar é realmente isso que eu tô falando pra vocês. Você tem que ver se a pessoa tem consideração com você, se a pessoa tem um julgo igual ao seu, e julgo igual aqui entra vários fatores, tá? Entra a questão da pessoa. Você é uma pessoa, por exemplo, alegre, extrovertida, e aí você tem uma pessoa do seu lado carrancuda, que só reclama, isso já é julgo desigual pra mim, entendeu? Porque pessoas iguais, você nunca vai encontrar. Sempre a pessoa, por mais parecida com você que seja, ela vai ter ela vai ter as diferenças dela, as características únicas. E isso aí tá tudo bem, você não tem que mudar, entendeu? Você só tem que melhorar. E como é que você melhora? Quando você permite que o outro te conheça. Quando você permite que a pessoa aprenda a te amar, que você ensine ela a te amar. Não vai achando que a pessoa vai chegar pra você e você a pessoa tem que me amar do jeito que eu sou. Gente, isso passou. Isso aí, se você quer casar pra ter um casamento de sucesso, isso aí passou, ficou lá atrás, entendeu? Porque o casamento é isso, você ensina e você aprende. Se você não fizer isso, vai dar ruim, entendeu? Vai dar de mal a pior. E eu tô falando por experiência, eu tô falando por conta que eu já passei, entendeu? E hoje eu tô numa outra fase da minha vida. Hoje eu não aceito nada menos, nada mais do que um Assuero, do que um Boaz na minha vida. Por quê? Porque eu já entendi qual que é o papel da mulher e qual que é o papel do homem. Por esses anos todos de casada, eu vestia a calça praticamente dentro do meu casamento. Era eu que pintava a casa, era eu que usava
furadeira, era eu que consertava isso, era eu que consertava aquilo. Vocês entendem o que eu tô falando? Isso aqui, Nagélia, mas a mulher tem que ajudar mesmo, tudo bem, mas tem um limite pra tudo. Já ouviu aquela frase que tá estourada agora nas redes sociais que a pessoa coloca assim, principalmente as mulheres colocam assim, eu era mulher do que eu sei fazer, mas encontrei um homem que fala, eu sei, mas deixa que eu te ajudo. É tipo isso, entendeu? Você sabe, você pode fazer. Isso não é errado você pegar um martelo e bater um prego, mas desde que aquilo não seja a sua função, a sua responsabilidade. O casamento tem esses detalhes que as pessoas não conversam e as pessoas não falam no momento do namoro, porque tá muito preocupada em quê? Em tirar foto, em ficar de mão dada, em brigar porque, você olhou pra fulano, você olhou pra ciclano, você fez isso, você fez isso, sendo que vai muito mais além, né? Se você realmente, de fato, quer ali fazer um casamento, ter um relacionamento que dê certo, né? Vai ser uma construção diária. E esses detalhes que eu tô falando, tudo isso que eu tô falando pra vocês, vocês têm que ver no momento que vocês estiverem se conhecendo. Porque senão, provavelmente, você vai ter uma história igual à minha ou uma história de fracasso pra você poder contar depois. E aí, o que que acontece? Não adianta chorar pelo leite derramado, porque já passou. E assim, eu era uma pessoa que, igual eu falei, eu era uma irmã de culto, né? Eu não prestava atenção, não tinha esse negócio de intimidade com Deus, não mal orava. E isso, eu ter passado por essa situação, fez eu aprender a orar. Fez eu aprender a ter um desejo insaciável de estar perto de Deus, de conversar com Deus a todo momento. Isso aqui não me faz ser mais ou menos crente. Eu tô falando que eu sou assim hoje porque eu passei por processos difíceis, além das provas financeiras com os meus pais, além das, né, de outras coisas. Essa prova, né, que eu passei, que eu chamo de prova, porque eu venci, graças a Deus, entendeu? Porque ninguém merece, e parem com isso também, pelo amor de Deus. Os mais antigos dizem, casamento é pra sempre, desde que o que tá ligado na terra seja ligado no céu. Meu irmão, se já desconectou da terra, se já não tá dando mais certo, pelo amor de Deus, pra que vai ficar causando confusão, forçando um negócio que não tá mais ligado no céu, entendeu? E outra coisa, quando você fala de amor, e principalmente quando você fala com a mocidade, ou com quem já é mais velho, e tem uma vida sexual ativa, gente, o ato em si, quando você não tá na igreja, quando você... Eu posso dizer o seguinte, aquilo ali não é só um ato, não é só uma ficada, não é só um relacionamentozinho, não é só um negocinho. Aquilo ali é um pacto de sangue que você tá fazendo com a pessoa. Entende o que eu tô falando? Mas eu só tô ficando com... Ótimo. Então, se você tá ficando com um e com mais 10, né, ao mesmo tempo, ou de formas aleatórias, dependendo aí de como que funciona, você tá tendo um pacto de sangue com todas essas pessoas. E quando eu falo pacto de sangue, é realmente sobre o ato, entendeu? E o que vocês não sabem é que quando você, né, quando a pessoa que não é da igreja, ou enfim, que tem ali a vida dela, vamos dizer assim, liberal, né, o que que acontece? Quando você faz isso, você tá permitindo a pessoa de entrar no seu mundo espiritual e você tá entrando no mundo espiritual da pessoa, ou seja, você tá pegando tanta tranqueira, você tá pegando tanto espírito ruim, você tá pegando tanta coisa pra você, e aí depois você não sabe por que que você tá com crises de depressão, com crises disso, crise daquilo, você não sabe por que que sua vida não vai pra frente, você não sabe por que disso, por que daquilo, por conta disso, porque tua vida já tá bagunçada. E o Senhor, ele não opera fora da aliança. Quando tudo na Bíblia, desde o começo, você pode ver que é tudo com aliança. O início do mundo começa com aliança e o final do mundo termina com aliança. E a vinda de Jesus pra Terra só provou isso pra gente, que quando a gente tem uma aliança com Ele, e a gente tem essa fidelidade para com ele, nada pode quebrar, nada quebra. E assim, o que eu posso deixar aqui nesse vídeo pra vocês é um apelo pra vocês refletirem na sua vida do lado daí, o que você acredita, o que você não acredita, o que você defende, o que você não defende, porque de fato, namoro não é só um namoro, noivado não é só um noivado. Se você tá namorando e você não gosta da pessoa, pelo amor de Deus, não noiva, entendeu? Não faça o seu noivado, porque o noivado é um pré-casamento, você só não tá vivendo junto com a pessoa. Mas ali você já começa a compartilhar tudo. E outra coisa, aqui falando de casamento, pelo amor de Deus, não existe esse negócio de individualismo dentro do casamento. Eu poderia ficar nesse vídeo aqui falando umas 2 horas, mas eu não vou fazer isso, porque se tiver mais interesse em algum assunto desse, que o pessoal falar comigo no particular, eu venho aqui e gravo. Mas o casamento é um casamento, não é um separamento, entendeu? Eu tô falando aqui de vida financeira. O seu dinheiro é o dinheiro do seu esposo, do seu esposo é o seu dinheiro, entendeu? E não é só quando ganha, é quando perde também. Então as dívidas de um é dívida de outro. Então o dinheiro, ele tem que ser juntado, ele tem que ser ali, ó, os dois trabalham, ótimo. Se não trabalha, só um trabalha, só o homem é provedor, tudo bem, não tem problema. Mas desde que se tenha um entendimento de que a aliança é isso, é você estar junto em tudo e para tudo. Entendeu? Então não é só no momento bom, é no momento ruim também. Então recebeu o dinheiro, senta, paga as contas ali, ó, amor, deu isso aqui, deu aquilo, deu, não deu, tal. Pronto, entendeu? Então é pra tudo, gente, é pra conversar, é pra namorar, pelo amor de Deus, os namorados, quem namora quer fazer coisa de casado. E quem tá casado não namora, pelo amor de Deus, gente. Você tá vendo que os fatores aqui, os negócios já tá invertido tudo assim? Tá complicado? Aí fica difícil você realmente ter um casamento de sucesso. Então o que eu falo aqui nesse vídeo, o que eu faço é um apelo
Casados, namorem. E namorados, namorem para casar. Porque o casamento, ele é uma dádiva de Deus. E apesar de contar a minha história pra vocês, e principalmente lá no Instagram, que as irmãs e as meninas têm muito mais intimidade comigo, a gente conversa praticamente o dia todo, eu fico respondendo vocês, não é porque eu passei por uma situação difícil como essa, com uma história de fracasso, podemos dizer assim, que eu não acredito no amor, que eu não acredito no casamento. Vocês viram, né? Vocês estão vendo que é uma coisa assim, é o que eu mais acredito, é realmente na veracidade de um casamento abençoado, debaixo ali dos mandamentos de Deus. Então, se você tá sozinha, e você tem a esperança de viver a plenitude de um casamento abençoado, assim como eu tenho esperança, e eu sei que Deus vai cumprir isso na minha vida no tempo certo, não desista. Só que preste bem atenção, entendeu? Olhe os detalhes, enquanto é o tempo de você conhecer a pessoa. E aí pronto, depois que você entendeu como que funciona, quem é a outra pessoa, a pessoa te conhecer, vocês se entenderem, pegarem as suas diferenças e ver o que é tolerável e o que não é tolerável, aí sim você vai ter uma grande chance de ter um casamento muito feliz. Não perfeito, porque casamento perfeito não existe. É igual eu falei, é uma luta diária. É uma florzinha que você rega todos os dias. Mas você fazendo isso, pode ter certeza, minha irmã, que não vai ter diabo certo que acabe com o que Deus uniu. Mas lembra, Deus une o que tá ligado na terra, tá ligado no céu. Não pegue só aquela, o que tá no céu tá na... Não. A aliança é um trem assim, ó, conjunto, entendeu? Tem que estar ligado na terra pra estar ligado no céu. Entendeu? Não inverte as ordens, não. Porque não adianta nada. Você tá dentro de um relacionamento assim como eu estava, que não existe amor, carinho, atenção, afeto, consideração, respeito, parceria, companheirismo. Não existe nada disso. Só tá ali no papel, ó. Mas não tá ligado na terra. Então, é isso. Foi o que eu senti de falar pra vocês, do fundo do coração. Se você conhece uma jovem que tá namorando, que tá prestes a casar, ou que tá sozinha, que já perdeu as esperanças, um jovem também, irmão mais velho, irmão que já casou, que separou, que, enfim, manda esse vídeo, porque eu tenho certeza que assim como eu passei por essas situações, outros também passam, e possa ser que ajude mais de uma pessoa aqui, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Eu fico assim, eu tô até sem fôlego de tanto falar, mas o que eu posso dizer é que tem muito mais coisa a ser falado. Isso aqui foi uma pincelada sobre o que eu penso, baseado na minha história de vida, baseado no que Deus fez por mim até aqui, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.